Obrigado, Pai, porque Tu és bom em todo o tempo. Nos alcançou mesmo quando nós éramos inimigos de Deus. Mandou Teu Filho para cá, mesmo quando a humanidade não tinha como ter um relacionamento contigo. O Senhor resolveu o problema, pagou o preço e hoje podemos nos entregar ao Senhor. Hoje podemos Te aceitar como Senhor e Salvador da nossa vida. Não somos mais escravos do pecado, não somos escravos das circunstâncias. Tu nos libertou, Pai, do império das trevas, Tu nos livrou de todas as maldições. Obrigado, Pai, porque a nossa vida, Pai, anda uma vida de liberdade. Na Tua palavra, no que o Teu Espírito tem sobre as nossas vidas, Pai. Podemos ser guiados pelo Teu Espírito. Nós podemos declarar a palavra em fé. Nós temos convicção de que o Senhor está a operar em nossas vidas o tempo inteiro. Tu és um Deus de amor que nos ouve. Um Deus de amor que deseja ter um relacionamento conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu muito mais além do que nós podíamos pedir, ou pensar ou imaginar. Obrigado, Pai, porque não é mais um mistério. O Teu Espírito e os Teus planos para nós não são mistério. Todos eles o Senhor nos revelou através de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo Teu Filho naquela cruz. Aquele sangue vertido pagou o preço pelo meu pecado, pelo pecado dos meus irmãos. Obrigado, Pai, porque Tu nos deu um acesso, uma chance, uma oportunidade de sermos livrados do poder das trevas que estava sobre todos nós. Obrigado, Pai, porque nós não somos movidos pelo medo, não somos movidos pelas circunstâncias, pelo pavor, pelo pânico, pela depressão, pelas doenças. Nós não nos movemos por isso, Pai. Nós nos movemos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua alegria em nós, pelo Teu Espírito, pela convicção das boas novas, das coisas que chegaram. Obrigado, Senhor, porque Tu abriu portas para um relacionamento. Obrigado, Pai, porque sempre Tu estás conosco, ouvindo as nossas orações. Obrigado, Senhor, porque em todo o tempo o Senhor se inclina para abençoar as nossas vidas. Nos conduz, Pai, mesmo quando às vezes as circunstâncias parecem impossíveis. Tu nos deu, Senhor, uma luz, Pai, onde só havia trevas. O Teu Filho é a luz que ilumina o mundo. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela Tua bondade que preenche, Pai, os nossos dias. Obrigado, Pai, pelo sol que nasce e se põe todos os dias, tanto para injustos como para justos, porque Tu és um Deus de amor e um Deus de misericórdia. Obrigado, Pai, porque nós temos crescido de glória em glória, em estatura, em graça e em conhecimento. Obrigado, Pai, porque não é por nós mesmos, mas por Você e nós. Obrigado, Pai, pela garantia que nós temos em Cristo da Tua salvação. Que o Teu Espírito, como penhor, está conosco até o retorno de Jesus Cristo. E Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Volta, Senhor Jesus. Aguardamos a Tua chegada com expectativa, Jesus. Aguardamos um dia em que o Senhor nos levará para reinar eternamente contigo. Obrigado, Pai, porque todo dia as Tuas misericórdias se renovam. Adore ao Senhor, palavras de gratidão com as suas próprias palavras. Procure dentro de você um agradecimento ao Senhor, honre ao Senhor, exalte ao Senhor. Ele é o dono das nossas vidas. Ele pagou um alto preço por isso. Exalte ao Senhor pelo que Ele é. Senhor, Tu és bom. Tu és um Deus de amor. És um Deus de maravilhas.
És um Deus que existe do início, antes do início, e vai existir muito antes do final. Tu és um Deus, Pai, que em todo tempo tem no seu íntimo o desejo de abençoar, de doar, de nos ver prosperar. Aleluia! Louve a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele pode fazer. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque a nossa vida não é mais a mesma depois que nós temos um relacionamento contigo. Louvamos ao Senhor porque nos deu a salvação, porque enviou o seu Filho para morrer em meu lugar, porque a minha vida está pautada no Senhor, e sempre haverá uma saída, sempre haverá um meio que o Senhor vai nos dar livramento. Amém. Aleluia! Eu adoro ao Senhor por aquilo que você tem, por aquilo que Deus já te deu. Obrigado, Pai, pela minha saúde, porque eu posso andar em saúde divina, porque eu tenho tudo que eu preciso, e ainda que eu não possa ver, eu tenho certeza que o Senhor é o bom galardoador, o Senhor é o dono do ouro e da prata, e eu te dou graças por tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu caminho. Te dou graças, Pai, porque o Senhor tem feito planos para a minha vida, e eu tenho vivido eles. Aleluia! Eu te agradeço, Pai, pela saúde do meu filho. Você agradeça pela saúde dos seus filhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me ajudado a conduzi-lo no bom caminho. Obrigado, Pai, por me presentear com essa vida. Aleluia! Peça ao Senhor aquilo que você tem crido. Você peça ao Senhor aquilo que você tem colocado. Se você já pediu, agradeça. Isso é muito pessoal. Peça ao Senhor, Senhor, aquilo que eu tenho crido, aquele valor que eu preciso para pagar tal dívida, ou para eu fazer aquele investimento. Declara aquilo que você vai viver. Declaro que a palavra diz, o que você tem convicção. Isso a palavra me garante, que eu sou sarado. Então declare cura na sua vida. Faça uso daquilo que Deus te deu. Faça uso daquilo você é herdeiro de Deus em Cristo. É tudo seu. Aleluia. Você é sarado, você é curado, você é próspero, você é feliz. Aleluia. Você é bem sucedido. Aleluia. Onde você vai, as bênçãos te perseguem. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus é um Deus bom. Aleluia. Dê graças por aquilo que você pediu. Obrigado, Pai, porque eu tenho certeza, convicção pela Tua palavra, de que o Senhor não me deixa desamparado, de que um justo não mendiga o pão. Aleluia. Os meus filhos não mendigam o pão. Aleluia. Obrigado, Pai, porque em tudo o Senhor tem me sanado, e nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. O pastor cuida de mim, cuida dos meus, cuida da minha família. Eu oro, Pai, como pastor, que o Senhor, cremos que o Senhor cuida dessa igreja, cuida, Pai, dessas famílias. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos colocou, Pai, à frente dessa obra. Não foi por acaso. O Senhor não faz essas coisas por acaso. E eu oro, Pai, pela vida de cada um que está aqui. Oro pelas famílias que estão aqui, pelas crianças que estão aqui, pelas pessoas que estão a servir neste lugar. Obrigado pela vida deles, Pai. Eu peço, Pai, que a Tua mão abençoadora esteja sobre eles. Que o seu coração, Pai, possa estar aberto para receber da porção que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Porque nós, como igreja, em unidade, avançaremos. Porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Porque a igreja avança, a igreja caminha. Ora, massoro cobre que deve se cantar abaixo, dobro você deve se cantar abaixo, dobro você deve se cantar. Era massoro dobro você deve se cantar. Se você fala em línguas, fale. Fale, porque o Espírito tem se movido em oração,
Era maço do cobre que deve se canara baço do probo xere pesi cananas. Ora baço de chica da baço do probo xere pesi cananas. Aleluia. 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 Essa nada mostrou aleluia. Aquele que se voltar para mim, eu não desampararei. Eu não deixarei padecer. Ei, o Senhor está dizendo que não existe situação que Ele não possa reverter. Não existe. Aleluia. Você pode pensar, não, mas isso não tem jeito. Acabou. O Senhor diz, não acabou até que eu diga acabou. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Amém. Aleluia. Então pode guardar sua Bíblia, vamos embora. Momentos como esse, ou você pula nele, ou você assiste. Não tem meio termo. Quem se conecta com esse Espírito em oração, flui nele. E tem coisas aqui que Deus ele fala no íntimo. Eu estava aqui sendo apenas um condutor. Mas é você, no seu lugar, com o Espírito que vai conduzir você naquilo que Ele quer mover. Amém? Deus ele se move. Nós não podemos esperar que Ele venha e nos agarre. Às vezes acontece, mas não é a regra. A regra é nós que nos movemos. Nós que decidimos mergulhar. Nós que decidimos pular. Porque você assiste, poxa, que legal. Ou, nossa, você não é pra mim. Ou você mergulha. E aí, meu amigo, é só você e Deus. Muitas vezes Deus ele decide as nossas vidas naquele momento. O rumo das nossas vidas num momento de oração como esse. Um momento onde você pega. É meu. E quando você pega isso com firmeza, é como um leão que ele morde a sua presa. Ele não solta até ver a manifestação daquilo que ele está agindo. O Senhor é o teu guia. O Senhor é o teu Pai. E Ele quer você ver você bem. Amém? Glória a Deus. Eu estava conversando com o Mas esses dias, a gente falando sobre filmes gospel. E eu lembrei que tinha um filme que eu queria ter visto e não vi. Aí eu fui atrás para assistir. Era Overcomer. É de uma menina que tem asma, que ela tem desejo de correr, corre muito, e o pai dela, ela não conheceu, mas ela sabia que o pai era corredor. Então ela queria correr. E ela estava numa escola onde tinha um homem que era cristão, que era técnico. E ele estava numa situação bem triste, perdeu seu time, perdeu o seu clube, porque o seu time de basquete, porque a empresa mudou e os pais foram tudo embora e ele não tinha mais nem time para treinar. E deram para ele essa menina, olha, você vai treinar os corredores da escola pro campeonato. E sim, cadê o time? Tem só uma menina com asma. Então a gente acompanha a história desse homem e dessa menina. Esse homem conhece o pai da menina, faz essa conexão. E ele descobre que ele fugiu da paternidade. E no final das contas ficou cego, ficou enfermo e ele foi encontrado no hospital. Eu estava gostando do filme, eu achei. É uma conveniência. O que aconteceu, a gente aceita que Deus guiou aquele professor para conhecer o pai da menina, mas foi muito jogado, né? Aqui eu falando como crítica de filme. Mas tá lá ele falando com o pai da menina e aquele homem se converteu.
Inclusive, sacudiu a vida daquele treinador para buscar mais o Senhor. E eu adorando o filme. Mas teve um momento no filme onde me desconectou do filme. Agora quem gostou do filme, espero que tenha visto e tenha... Estava tudo assim, saboreando o filme quando veio aquele gosto amargo. Aquele homem que estava na cama, ele falou assim, eu procurei a minha vida inteira as minhas coisas, fazer os meus desejos, os meus planos, mas precisou Deus me cegar e me colocar nessa cama para que eu visse a luz. Aí o filme me perdeu ali. Eu fui assistir até o final, me emocionei no final com a corrida dela. Ela venceu em Deus as coisas. Mas eu fiquei esperando que aquele professor corrigisse o homem e dissesse para ele: não, você está cego, mas não foi Deus que colocou essa cegueira em você. E Deus é aquele que pode curar e tirar você daí. Mas aquele professor não fez a escola bíblica. O professor era o Stephen Kendrick, que é o diretor do filme. Então, se ele não corrigiu o homem, é porque ele pensa assim. É um homem de Deus que tem levado a palavra com filmes de altíssima qualidade. Ele é uma bênção. Mas nós, como o verbo da vida, discordamos do jeito que ele pensa nisso. Amém? Podemos continuar amando ele, mesmo ele pensando diferente? Amém. Que ele vai ser salvo conosco, do mesmo jeito. Amém. Mas que a gente entende que a gente pode viver uma vida ainda melhor em Cristo. Então eu fiquei com aquilo, eu fiquei chateado. Porque essa obra alcança tanta gente. E abençoou e abençoa tanta gente. Mas acaba propagando um ponto que não é o que a palavra diz. Porque o nosso Deus é um Deus bom. Deus ele mandou o seu Filho para que morresse no nosso lugar, para que os nossos pecados fossem levados e para que as nossas enfermidades fossem tiradas. Amém. E levadas também. Amém. Mas glória a Deus que a palavra chegou para a gente. Amém. E nós sabemos que Deus é bom. Amém. Lá em João 3,16 diz: porque Deus, vamos lá, quem sabe? Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não morra, mas que viva para sempre. Em Cristo. Amém. Aleluia, ele morreu por nós. Para que pudéssemos ter essa vida mais excelente. Não uma vida como o homem tinha antes da cruz. E como muitos decidem ter hoje. Uma vida que fica segundo sua própria força, segundo a sua própria mentalidade, o seu jeito de pensar, sendo que nós podemos ter a mente de Cristo. Aleluia. Tudo que Deus faz, Ele faz tendo o amor em vista, o amor em prioridade. Se aquilo não tem um aspecto de amor, aquilo não é a operação de Deus. A gente entende lá em João 10:10 que a Bíblia ela mostra como que é o ladrão. Satanás é o ladrão. O contexto da Bíblia ali não fala estritamente sobre Satanás, mas só que Satanás é assim. Ele rouba, ele mata. Então se veio matar, roubar e destruir, foi Deus? Não. Mas Deus não está usando Satanás para providenciar algo para nós? Não. Acho que não. Eu não vou pegar um cachorro, fazer ele morder o meu filho, para que ele aprenda que cão é perigoso. Eu amo meu filho. Eu vou aconselhá-lo, eu vou guiá-lo, eu vou ensiná-lo. Mas eu não vou fazer ele passar esse dano para que ele aprenda. Não é assim que funciona. Não é assim que Deus age. O amor não age dessa forma. E o interessante é que quem é pai sabe, quem é mãe sabe. E quando a Bíblia fala, se um pai sabe dar boas dádivas aos seus filhos, imagina um Deus. O que a Bíblia fala é que nós, mesmo que nós amemos os nossos filhos desse tamanho, desse jeito, imenso, ainda assim não somos capazes de amar aos nossos filhos como Deus ama a todos nós. Amém. E isso coloca a gente num parâmetro bem alto.
Porque ainda nas nossas limitações a gente consegue sentir um tamanho, um amor, um amor inconstitucional, incondicional. Obrigado, Maria. Desde 1900 e até corrigindo o nosso português. A Marina, ela ensinava inglês lá em Londres e ela corrigiu o nosso inglês. Obrigado, Marina. Incondicional. Às vezes, a gente não tem um amor incondicional pelo cônjuge. Estou me colocando aqui exposto, né? A gente fica, às vezes, de vizinho virado. Não quero falar contigo agora. Mas graças a Deus que Deus ele nos leva a um nível de maturidade onde a gente não arrasta isso. Desculpa aí, eu errei, desculpa. Mas só que pelos filhos a gente já tem um amor incondicional. Porque o Estevão ele grita, ele xinga, ele faz popô, mas eu continuo amando ele igual. Eu corrijo ele, mas eu continuo amando ele igual. Ele inventou de dar um tapa em mim. Ô Estevão, o que é isso? Mesmo ele batendo em mim, eu continuo amando ele igual. Deus ele tem um amor incondicional, ainda mais elevado que isso. Só que coloca isso numa escala muito maior. Porque Deus ele ama a humanidade, mas ele nos ama individualmente. Ele sabe da sua vida de A a Z. Aleluia, obrigado, Pai. E ele ainda assim ama você. Porque nem mesmo eu conheço a Janaína como Deus conhece. Verdade. E ainda assim, ele a ama. Ainda assim, ele me ama. Porque Deus ele não baseia o amor dele naquilo que ele pode agarrar e conter, segurar e analisar. Ele ama e ponto final, porque ele é amor. A essência dele é amor. Aleluia por isso. Glória a Deus. Isso é tão sério que lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, diz: mas aquele que não ama, não conhece Deus, porque Deus é amor. Se você, não você aqui não tem, aqui todo mundo que aceitou Jesus ama. Mas se alguém diz, eu sou cristão, nascido de novo, e essa pessoa diz, não, aquele fulano eu sou incapaz de amar, o que a Bíblia diz sobre essa pessoa é que essa pessoa não conhece Deus. Porque quando nascemos de novo, nós temos em nós a capacidade de amar. E nós expressamos isso em atitudes, expressamos isso com ações, e ações como perdão. Então se alguém diz, eu não posso perdoar aquele fulano pelo que ele fez, essa pessoa não está andando em amor. Quer dizer que a pessoa não nasceu de novo porque não consegue perdoar? Absolutamente não. Mas a possibilidade é grande. Mas nós entendemos que quando nós somos salvos em Cristo, como semana passada Sabrina tocou nisso, que nós somos salvos no nosso espírito, nascido de novo, mas a nossa alma vai sendo salva dia após dia, iluminando os olhos do nosso entendimento com a palavra de Deus. E nós cresçamos a ponto de desenvolver isso e perdoar. Mas precisa haver uma predisposição da nossa parte em fazer isso. Porque o amor não é somente um sentimento. O amor ele pode se exprimir em sentimento, mas o sentimento ele é muito pequeno para conter a granditude que é o amor. O amor ele é uma ação, é uma atitude. Você decide amar. É por isso que a Bíblia é desafiadora. É por isso que quando Jesus fala, um novo mandamento vos dou. Ele resume todos os mandamentos da velha aliança em amar a Deus acima de todas as coisas. Toque consigo, bora amar a Deus. Deus, eu te amo, Deus. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Ei, rapaz, agora... Jesus, vamos trabalhar com o meio termo aí? Vamos, Jesus fala, vamos trabalhar com o meio termo. Em outro momento ele diz, amam uns aos outros como eu vos amei. Subiu para Incondicional. Subiu. Agora, amar é você dar tudo que você tem para um estranho? Não é isso.
Amar é você ter uma atitude de amor. Algo que você vai sempre além do que alguém avaliando aquela situação pode fazer. Uma pessoa que tem por exemplo, a diferença de pena e compaixão. Pena é passar por uma pessoa em necessidade e dizer assim, coitadinho, comprar McDonald's para mim. Agora, uma pessoa que tem uma atitude de expressar o amor com a sua compaixão, vai ser capaz de falar de Jesus para aquela pessoa, vai ser capaz de abraçar aquela pessoa em tempo que não é de coronavírus, porque é contra a lei fazer isso, mas se for guiado, faça, mas dê exemplo sempre. Mas você fazer como a palavra de Deus fala, lembra da história do samaritano, do bom samaritano? É onde você sempre vai fazer um pouco mais do que o mundo está proposto, está querendo fazer. Seja você a resposta de oração para outras pessoas. A Bíblia se completa. Quando fala em generosidade, você é o amor doador. Quando a Bíblia fala em relacionamento, é o amor em ação. Quando a Bíblia fala em irmãos dentro da igreja, é o amor em ação. Quando a igreja vai para a rua e faz ações sociais, quando a igreja evangelista, é o amor. E o evangelismo é uma expressão, uma das mais altas do amor de Deus, porque você está propagando aquilo que você recebeu para outras pessoas. Eu recebi, como o Felipe falou, Deus ele nos abençoa para que possamos doar. Se você recebeu a salvação em Cristo Jesus, por que você tem guardado ela só para você? Leve para outros. Seja rápido em dizer, olha, eu entendo que está difícil, mas Deus ele pode reverter essa situação. A sua boca declarando vida. Amém. Então, se não ama, não conhece a Deus. Se você tem dificuldade em perdoar alguém, você precisa buscar do Senhor essa força que existe em você. Em Romanos, no capítulo 5, diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Nós temos a capacidade de perdoar. Deixa eu te falar, eu não vou entrar nesse tema aqui, mas a falta de perdão, ela bloqueia muitas das outras bênçãos em que você pode navegar em Deus. É verdade. Marcos 11, 25 fala que se você não perdoa a sua oração, a sua fé não vai funcionar. Oração respondida, como minha esposa está falando aqui. Deus ele ouve, mas ele vai ter dificuldade em acessar você se você não perdoa. Se você não perdoa, você não ama Deus. Você não está andando no fruto do Espírito. Você não está desenvolvendo a sua vida. Não está desenvolvendo o seu relacionamento em Deus. Por quê? Porque Deus ele te perdoou de uma dívida tão alta. E perdoar o seu irmão comparado a isso é tão pequeno. E lembra a parábola onde Jesus fala que um homem devia 10 mil. Estou copiando aqui do Luizão, eu ouvi ele falando essa semana. Aquele homem devia 10 mil talentos para um senhor, e aquele senhor perdoou ele porque ele clamou. E o outro que devia para ele 100, ele não perdoou. Aí ele fala, aí aquele senhor fica sabendo, eu te perdoei de uma dívida tão alta e você não perdoou aquele com uma dívida tão pequena. Não há como a gente ter esse relacionamento mais. Você comprou para ele a condenação da atitude dele. Isso é muito sério. Amém? Amém. Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, vamos lá. Olha só como o amor de Deus estava em operação na nossa vida. Antes de ter criado o mundo, Deus nos escolheu para que Ele pertencêssemos e passássemos a viver de uma forma santa e irrepreensível sobre o seu amor. No verso 5, e no seu plano propôs tornarmos como seus próprios filhos. Deus ele nos tomou quando nós éramos inimigos de Deus. E ele pagou o preço para que nós pudéssemos nos tornar os seus filhos. Ele não disse, eu vou salvar você porque eu amo você. Você é minha criatura. Você é algo que eu criei e que eu amo. Acredite nisso. Não. Ele nos escolheu e nos transportou para uma posição onde ele fala, você é meu filho. Amém. E quando nós entendemos
Quando alguém fala assim, não, ninguém toca nesse aí porque é meu filho. Quem ouvir isso sabe que aquela pessoa vai fazer o que for para proteger aquela criança ou aquela pessoa que ele diz que é filho. Não precisa dizer, não toca nele porque essa pessoa é muito querida para mim e eu vou lutar por ela. É uma coisa. Parou aqui, é meu filho. Pronto. Está lá o dono da empresa, numa reunião importante, e entra a criança. E aí as pessoas, o que está fazendo aqui, criança? Sai daqui. E vamos dizer que o dono da empresa está numa paz e ele fala, é meu filho. Alguém vai correndo, pega um tapete e joga o tapetinho vermelho para a criança passar. Brinca aqui. Porque é filho. Quem toca no filho? Quem vai chegar no filho e dizer, não, mas ela vai atrapalhar a reunião. Eu sou o dono da reunião, eu decido. Ele vai ficar aqui. Filho. Não uma criatura que ele ama, mas um filho. E só por isso já carrega todo esse contexto dentro. A gente pode ter um pouquinho mais de profundidade nesse sentido, capítulo 3, no versículo 3, que diz assim, porque também nós éramos no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo várias concupiscências, deleites, vivendo em malícia invejosa, odiosos e odiando-nos uns aos outros. O rapaz descreveu aqui a coisa feia. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para que com os homens, 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! No 6, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! Glória a Deus! No 7, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. Existe a escala onde alguém coloca os seus filhos, vamos dizer que alguém tem 2 filhos, e ele adota o 3º filho, mas por alguma questão da vida, quando aquele homem morre, ele não coloca o filho adotivo como herdeiro. Aquele filho carregava o nome do pai, morava na casa do pai, comia da mesa do pai, mas quando o pai morreu, aquele filho não recebeu nada. Até mesmo histórias onde pessoas tiram os próprios filhos da direito à herança, por questões da vida. Mas só que quando ele fala, vocês são filhos por adoção em um texto, mas no outro ele diz, vocês também são herdeiros. Aleluia. Tudo que está disponível para o meu filho também é de vocês. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Estamos assentados, deixa eu corrigir, em Cristo. Em Cristo. Aleluia. Aleluia. A cadeira que está escrito Jesus. E tudo aquilo que está lá é disponível para você. Mas só que aqui o texto diz, não por nosso mérito. Deixa eu falar uma coisa. Aí não existe nada nesse mundo que faça de nós dignos de um amor um pouquinho maior de Deus. Nada que pudéssemos fazer nesse mundo nos garantiria a salvação, nos garantiria uma porção extra da bondade de Deus. Está disponível para todos, independente do quão bom a gente possa ser. Isso traz um quê de humildade para nós muito grande. Porque não interessa o quão bom você seja, o quão grandioso você possa fazer. Se você alcançou 100 mil pessoas com a sua generosidade, isso não faz de você mais digno do que qualquer outra pessoa que aceitou Jesus como Salvador. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas dizem, Deus, Ele está causando isso em mim, por causa de uma coisa que eu fiz aqui ou ali.
Deus ele está me punindo por uma coisa aqui, outra ali. Deixa eu te falar, se você ser uma pessoa boa ou você não ser uma pessoa má, isso não vai mudar em nada quem Deus é. Isso não vai mudar nada no céu. Vai continuar tudo igual. Tudo igual. Isso nos traz um entendimento a respeito do que aconteceu com Jó. Quem lembra de Jó? Muitas vezes dizem, não, Jó ele padeceu e alguns procuram um motivo. Jó ele pecou em algum ponto, fez alguma coisa errada em algum ponto e Deus colocou isso nele. Sendo que a palavra de Deus, a gente não vai entrar nisso, mas se você ler atentamente os primeiros 3 capítulos, lá diz que quando Satanás foi ter com Deus, chegou lá, ousado ele, olha Deus, estou indo pela terra aí, que Adão me deu, né? Agora é minha, anda toda a terra toda que eu quiser. Aí Deus ele fala, tem visto Jó, um homem bom, íntegro, reto e que ainda se desvia do mal. Ou seja, na boca de Deus, Jó era um homem bom. Ele era um homem digno de elogio. Só que quando Satanás disse assim, mas ele só te ama porque ele tem muito, ele é abençoado. Mas só que quando Jó viveu, a gente entende que Jó viveu antes de Moisés, antes da lei. Deus fez uma aliança com Moisés. Jó ele viveu antes, talvez ele viveu na época de Abraão. E aí quem sabe que a única aliança que tinha no tempo de Abraão era a aliança que Deus tinha feito com Noé? A única palavra que ele tinha de bênção de Deus naquela época era, eu não destruirei mais a terra com água. Então a visão de Jó que já tinha de Deus era, olha, Deus não vai destruir a terra com água. E lá atrás ele abençoou, ele deu uma promessa para Eva de que viria um descendente que iria livrar toda a humanidade do mal que o homem pegou quando ele pecou. Agora, mesmo nesse nível de revelação que ele tinha, ele ainda assim amava o Senhor. E Deus abençoava em tudo. Mas só que quando você começa a analisar a história, a ver com clareza que a única aliança que ele tinha era uma aliança que nem era específica para ele, Deus estava começando a construir em Abraão a linhagem que traria Jesus naquele tempo. Como seria possível ele ter um relacionamento do mesmo que nós temos com Deus hoje? Seria impossível. E naquele tempo, Satanás ele era, e ele ainda por acaso é, o rei deste mundo. As leis que regem esse mundo são as de Satanás. Se você vê a destruição, se você vê a natureza não estando na sua essência como ela foi criada, foi o pecado que fez isso. Só que o interessante é que Satanás tinha direito para tocar na terra inteira. Mas ainda assim Deus abençoava Jó numa terra onde não existia promessa nenhuma, porque Deus é bom. Deus ele nos galardoa quando nós somos fiéis. Deus ele nos alcança. Aleluia. Não interessa onde estamos. E Deus ele disse, vá, ele está em tuas mãos. Aquilo não foi uma ordem de Deus para Satanás. Aquilo Deus ele constatou uma verdade. Realmente, você é o dono deste mundo. Mas lembre-se, você não pode tocar na vida dele. Porque a vida pertence a Deus. E ele vai e ele fere Jó. Ele tira o que Jó tem. Quem tira o que Jó tinha? Satanás tirou. Mas Jó não sabia. E o que Jó falou? Deus, ele me deu, Deus me tira. Ele me deu, amém. Ele me tira. O entendimento dele estava limitado. A maneira como ele via Deus era limitada. Ele tinha pouco material para estudar. Muito ao contrário da gente. Não podemos ter o mesmo discurso de Jó, porque a revelação que chegou às nossas vidas é muito mais excelente. A revelação que chegou até nós foi Cristo em nós, a esperança da glória. Mas quando Satanás toca na vida dele, ele começa a dizer, Deus ele quer me punir por algum motivo, porque ele é Deus. Do capítulo 3 até o 32 e 33, os amigos de Jó falam com ele dizendo assim, não é isso não. Você pecou, por isso que você está colhendo isso aí. Outra coisa,
eu pequei e Deus ele decidiu me punir. Como se ele estivesse pronto. Não, se você pecar, eu vou pegar você. Se você pecar, eu vou te torcer todo. As mães aqui riram, né? Toca nisso, seu tchau, né? Ainda ama, mas tá com ira. O que nós vemos depois, um outro rapaz que chega até os 13 assim, o Jó está errado, porque Deus é Deus, independente do que você fala, de quem você é. Deus está pouco se importando do seu status, da sua generosidade. Deus ele é Deus, independente de você. E ele fala, vocês três estão errados também por falar isso, porque como vocês não conhecem Deus, como vocês podem dizer isso? Como vocês vão determinar que ele está padecendo isso por aquilo ou por aquele outro? Vocês não estão dentro da mente de Deus para saber o que Deus está pensando. E sabe que Deus vem nos capítulos finais de Jó e ele fala, olha, você está errado, Jó. E isso aí não tem nada a ver com o que você está falando. Ele falou assim, para os teus amigos eu só vou... Veja bem, Deus ele fala, eu não vou ler agora aqui que é muita coisa. Mas ele fala para os amigos de Jó, eu só vou perdoar eles se Jó orar por eles. Quando nós nos colocamos na posição dizendo assim, isso aí está acontecendo com isso porque você pecou. Deus ele repreende isso e ele abomina isso muito mais do que se essa pessoa dizer, Deus ele não me ama, Deus não me quer, Deus está me castigando por alguma coisa. Não vamos ser nós que vamos ser aqueles que vão ter boca de juízo para pessoas. O dono do juízo e o dono da justiça é Deus. Não temos o direito de julgar as pessoas como se nós fôssemos juiz. E a Bíblia já adverte, a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então quando a pessoa pega e tatua assim, só Deus pode me julgar, só Deus pode me julgar. Isso não te assusta? É assustador. Porque se você coloca realmente o julgamento em Deus, você vai ter que aceitar as consequências. Porque a justiça de Deus não anula a bondade de Deus. A gente começa a entender um pouquinho mais a respeito lá em Isaías 45, no versículo 7. Essa mensagem que eu estou a pregar, se alguém ler esse versículo isolado, vai achar que tudo isso não tem fundamento. Como diz lá, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eita, mano, agora tudo que você falou caiu por terra com esse versículo. Mas veja bem, se eu fizer um acordo, vamos dizer, eu e nós fizemos um acordo e vamos e colocamos essa documentação toda registrada e nós temos um acordo, uma sociedade de alguma coisa. E vai lá eu e descumpro esse acordo. Descumpro, mas o sente, não, mas isso está errado. Não, vamos corrigir. Se não quero corrigir, eu quero fazer do meu jeito aqui e ele sai dando. O que ele faz? Ele vai num órgão responsável e o juiz pega a causa e ele julga a causa. E ele vai falar assim, não, realmente o Mazo está com razão e você vai ter que pagar ele. Agora, para mim, na minha posição, quando eu olho para aquele juiz é bom ou é mau? Não. Para mim ele é mau, porque eu sei que não dá. O Mazo vai olhar para o juiz e vai dizer, esse juiz é bom ou é mau? É bom, porque a causa foi boa para ele. Ou seja, aquele juiz, ele criou o bem e ele também criou o mal. Só que, porque aquele juiz ele fez justiça, ele colocou as coisas no seu devido lugar. Doa a quem doer. Quando Deus ele cria o mal, a sua essência é boa, ele é um Deus de amor, mas ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. Ele ainda é amor, ele ainda é misericordioso. Mas só que tudo aquilo que nós fizemos, nós vamos ver a colheita do que nós estamos a fazer. As religiões chamam isso de karma, mas a palavra chama de plantio e colheita. Então nós precisamos andar uma vida de excelência. Uma vida onde nós buscamos amar o próximo como nós mesmos. Sempre levar o nome de Cristo em tudo onde nós formos. Cumprir o chamado que nós temos em Deus. Quando nós olhamos para
passagens no Velho Testamento, como o anjo do Senhor veio destruir e matou o primogênito, lançou as pragas sobre o Egito, nós vemos que o que aconteceu ali é Deus, pelo seu amor e pela sua misericórdia, reteve o juízo. Mas quando o povo de Deus clamou, era tempo do povo sair daquela terra. E o juízo veio. Mas ainda assim, o povo do Egito teve a chance de se livrar desse juízo. Se eles pegassem e fizessem como o povo de Israel fez, colocar o símbolo de sangue nos seus umbrais, eles não teriam que padecer aquilo. Porque o povo do Egito não virou os olhos para o Senhor. Não quis a redenção que ele tinha disponível. Muitas vezes hoje pessoas não recebem a redenção do Senhor, não recebem as bênçãos do Senhor, porque elas decidem não receber. De várias formas. Tentando se esmerar no próprio entendimento, tentando fazer do seu próprio jeito, não buscando saber o que a palavra diz a respeito daquelas coisas, vivem uma vida de pobres, mesmo tendo uma herança disponível. Graças a Deus, porque luz chegou nas nossas vidas. Graças a Deus, porque nós podemos viver uma vida mais excelente. Porque nós entendemos que o reino de Deus está presente em nossas vidas a partir de agora. Porque a palavra diz que Ele mandou o seu Filho para que não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Só que a vida eterna começa agora. Se nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais, a palavra diz que nós já estamos assentados em Cristo. Já é real para nós agora. Está disponível para nós agora. A salvação está disponível hoje. Aleluia. Aleluia. Em Romanos 10, no capítulo 10, diz que aquele que confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, esse será salvo. É a distância de uma frase, de uma decisão. Aleluia. Em Salmos 107:8 diz: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aleluia. Louvado seja o Senhor pela sua bondade em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o Senhor pela sua misericórdia disponível para aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus como Salvador. Deus, Ele retém, Ele contém o juízo o máximo possível. Aleluia. Muitas vezes nós como pais, às vezes nós esperamos. Geralmente, não é uma regra, as mães são mais rápidas em corrigir. Eu espero até eu dar a chance daquela pessoa, do meu filho acertar. Espero, ele acerta, glória a Deus. Mas se ele erra, eu vou lá e corrijo. Já a Jana, assim, ele pensou em fazer, não pode. Um pouco mais rápido em agir. De maneiras diferentes. Mas eu vejo Deus, quando vamos dizer que a criança já errou, Deus, Ele retém o juízo o quanto Ele pode. Porque Deus, Ele é justiça. Sai dele. Quem aqui já viu filme de super-herói que tem aqueles personagens que sai raio do olho? Ciclope. Se ele abre o olho, sai raio, né? Ele não tem controle. Ele não pode abrir os olhos e não sair raio. É a essência dele. Então, quando Deus, quando Ele está presente, nós nos aproximamos, justiça está nele. Amor está nele. É a essência dele, não tem como reter. Não é só uma ação de Deus. É quem Ele é. É um atributo de Deus. E glória a Deus por isso, porque nós sabemos que nunca vamos ter prejuízo quando Deus, Ele é o juiz. Se nós estivermos em Cristo. Coitado daqueles que não tiverem. Porque quando o juízo chegar, não terão sobre eles um advogado. Não terão sobre eles um representante. Porque uma coisa interessante Jó fala: quem será o mediador entre mim e Deus?
Eu só tenho que aceitar o que Deus fez. Se Deus quis destruir, Ele destrói. Porque eu não tenho como falar com Deus. Deus, olha para a minha situação, muda isso aqui. Jó não clamou ao Senhor para que Deus revertesse a situação. Porque ele tinha uma coisa em mente. Eu não tenho como alguém colocar a mão no meu ombro e colocar a mão no ombro de Deus e fazer esse meio de campo. Nós temos alguém que é homem e que é Deus, que coloca a mão no nosso ombro e nos entende como homem, e coloca a mão no ombro de Deus. E Deus sabe, é Deus como é, meu filho. Aleluia, temos livre acesso ao Pai. Nós podemos, na nossa angústia, na nossa dor, nós podemos nos ajoelhar e orar em nome de Jesus. E nós temos um Deus que vai nos olhar no particular. Vai nos acompanhar no íntimo. É um Deus que Ele escruta, espreita o nosso coração no mais íntimo. E Ele entende. Quando nós vemos o estilo de deuses que existiam na Grécia, na Normandia, os deuses eles eram tal qual humanos como qualquer outro. Se iravam rapidamente, se apaixonavam, deixavam de se apaixonar, puniam, porque eles não tinham nenhum tipo de ligação com o homem. Não tem nada em você que eu puxe, que eu possa compreender. Você é uma barata. O nosso Deus é um Deus que Ele nos espreita na nossa essência. E Ele entende cada um e conhece cada um dos nossos pensamentos. Nós servimos a um Deus que é pessoal. Um Deus que ouve o nosso falar, ouve a nossa oração. Melhor, Ele espera e Ele fica com expectativa que nós façamos isso. É diferente. Senhor Deus, opa. Não, Ele está ali. Fala minha palavra. Joga minha palavra nessa situação. Eu vou reverter. Está disponível. Eu já paguei o preço na cruz. Abre a tua boca. Na expectativa de que nós falemos, de que nós nos relacionemos com Ele. Ele espera isso. Aleluia. Vamos para o livro esquecido de Naum. Para a gente encerrar. Aleluia. O Senhor é bom e Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Aleluia. Se você passou ou passa, duas coisas. Se você passou por circunstâncias onde você não viu a bondade de Deus por algum motivo, eu convido você a procurar dentro do seu espírito, procurar dentro de você, do seu íntimo, e com essa palavra entender de que Deus é bom em todo o tempo, e em tudo Ele deseja abençoar a sua vida. Ver Deus como Ele é, um Deus bom, um Deus de amor, que está sempre disponível, está sempre querendo nos abençoar, está querendo ouvir você. Você mudar isso no seu coração, aceitar e ver o Deus de amor que Ele é. Muitas vezes pessoas têm problemas com os pais e têm dificuldade de entender a paternidade de Deus. Mas Deus Ele veio para mudar isso. Ele quer renovar o seu relacionamento com Deus. E você vê a Ele como Ele realmente é, um Pai de amor. E outra é você, que hoje você quer receber esse Deus como Pai. Você aceita Ele como o seu Senhor e Salvador. Aceita Jesus como Salvador e aceita a salvação do Senhor sobre a sua vida. Porque todos nós estávamos condenados. Mas Ele, na cruz, se colocou no nosso lugar e recebeu a condenação no nosso lugar.
Mas agora nós podemos aceitar a salvação dele. Podemos aceitar ele na nossa vida. Podemos aceitar esse relacionamento com ele. Podemos viver uma vida onde nós colocamos na presença do Senhor. E nós sabemos que Deus, ele é um Deus, que ele muda qualquer circunstância. Alguém aqui gostaria de fazer essa oração e receber Jesus como Salvador? Todos nós já fizemos isso. E não é desmérito para ninguém. Você gostaria de receber Jesus como Salvador hoje? Aceite esse desafio, essa bênção, essa oportunidade. São todos salvos? Levanta a mão quem já recebeu Jesus como Salvador. Todo mundo já. É tempo. É tempo. Amanhã não sabe. Amanhã pertence ao Senhor. Mas o dia de receber Senhor como Salvador é hoje. Amém? Que sejamos rápidos, porque Ele não pensou duas vezes em ir naquela cruz e pagar o preço por nós. Amém? Alguém aqui está passando por um momento, uma situação de enfermidade. O Senhor é o Deus que cura e que sara. E a vontade dele não é de colocar doença em você para te ensinar alguma coisa. A vontade dele é que você ande em saúde divina e possa viver essa vida na melhor forma possível, no seu 100%. Alguém aqui está com uma dificuldade, uma dor ou um desconforto? Eu quero orar por você. Aleluia. Não? Todo mundo curado? Sarado? Glória a Deus. É assim que tem que ser. De glória em glória. Aleluia. Deixa eu orar. Seu Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade sobre as nossas vidas. Pelo teu amor que é revelado dia após dia nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque a tua graça nos alcançou. Aleluia. Tu nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Pai, por aquilo que tu tem construído em nossas vidas. Queremos a cada dia crescer um pouco mais em ti. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, que a vida dos meus irmãos possa ser abençoada com essa palavra. Oro para que todos eles possam avançar em graça, em conhecimento no Senhor. Em nome de Jesus.